Voltamos no canal UOL. Agora a gente vai falar sobre o Corinthians, hein? Corinthians entra em campo contra o Racing do Uruguai hoje, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela penúltima rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. A vida do Corinthians não tá fácil, é verdade, mas também não sei se o Corinthians está tão preocupado assim com a Sul-Americana. André Hernan vai me contar isso, até porque a expectativa é de um time mexido hoje pelo Dorival Júnior. A situação aí do grupo do Corinthians. O Huracan é o líder, seguido pelo América de Cali. O Corinthians tem 5 pontos e enfrenta o Racing do Uruguai, que perdeu de todo mundo, que está numa vida aí bem difícil. No Campeonato Uruguai é o 12º, 7 jogos sem vencer. Então é um time aí bem a ser batido. É um time que é pro Corinthians, mesmo jogando fora de casa, é jogo para ganhar, Hernan. Não, o Corinthians tem a obrigação de ganhar, né? Todo mundo tem a obrigação de ganhar? Não. Mas o Corinthians tem todos os motivos para ganhar, porque o time do Racing do Uruguai está muito fragilizado e o Corinthians tem um time bom, tem um baita de um treinador. Se vencer, e aí dependendo da combinação do resultado, se o Huracan ganhar aí, beleza, classifica, já praticamente classifica aí nesse grupo, pode ser bom para o Corinthians porque passaria o América de Cali. A gente pode voltar lá na classificação? Passaria o América de Cali, olha lá, vai de 5 para 8, e você tem ainda uma última rodada, que é difícil, tudo bem, é o Huracan, mas se o Huracan ganhar do América de Cali, pode ser que o Huracan dê uma... É o Huracan fora de casa, na terça-feira. O Huracan lá na Argentina, exatamente. E aí o América recebe o Racing em casa. E aí se você está... Então, se você está com um ponto na frente, por exemplo, vamos lá, Corinthians ganhou do Racing do Uruguai, beleza, vai para 8. O Huracan ganhou do América de Cali, vai para 14, né? Aí o próximo jogo, que é Corinthians e Huracan, poderemos ter um Corinthians jogando com o Huracan já folgado. E aí você consegue um resultado, você permanece à frente do América de Cali, vencendo, porque o Corinthians precisa vencer as duas. Então eu acho que é possível. Estou vendo aqui a gente quebrando a cabeça para fazer essas contas do Corinthians, aliás, com todos os times também. Mas o Corinthians quer, verdadeiramente, quer essa Sul-Americana? Eu não vou ser leviano e falar que o Corinthians hoje vai entrar e não vai querer ganhar. Vai ganhar, óbvio, vai jogar para ganhar. Todo time que entra em campo quer ganhar, claro, né? Esse negócio exatamente. Não tem essa de corpo mole, isso não existe. Mas assim, obviamente, está longe de ser a prioridade do Corinthians. Está longe. A prioridade do Corinthians é o brasileiro. É arrumar o time para o brasileiro, é fazer as contratações pontuais. Tem um clássico contra o Santos no fim de semana. Clássico contra o Santos, provavelmente vai ter aí a volta do Memphis. Mas a prioridade é também a Copa do Brasil, né? Fez o resultado contra o Novo Horizontino, vai jogar na Neoquímica. Não sei se o Corinthians vai lamentar demais caso seja eliminado. Mas é o que eu falei aqui outro dia, o Corinthians entrou na Sul-Americana já eliminado. Sim. Porque foi embora de maneira precoce na Libertadores e essa energia... Verdade. Você entra meio murcho pro negócio. Né? Já entrou ali. E dá para ver nitidamente pelos jogos. O Corinthians jogou muito bem contra o Internacional na Neoquímica pelo Brasileirão, virou, meteu um 4-2, virou com autoridade, poderia ter feito 6, né? E aí no jogo seguinte, contra esse mesmo time que se eu não me engano, tinha empatado ou perdido lá, cara, foi muito diferente. Tomou um empate, foi um jogo moroso, o time não foi. É a energia da competição que você fala, cara, isso não me pertence. Mas tem sentido muito a falta do Garro também. E o Corinthians, sem Garro e sem Memphis, é um Corinthians diferente. O Memphis tem 27 participações em gols desde que ele chegou. Ele participou de praticamente 1/5 dos gols do Corinthians. Então, hoje, sem os dois, é um time que peca muito pela criatividade, que não tem muito repertório, tem muita dificuldade de conseguir criar oportunidades sem esses dois jogadores. Então, isso é hoje algo que tem que ter atenção também, Hernan. Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, vamos pensar. O Corinthians vai jogar, vai tentar fazer o resultado, mas assim, foco mesmo, tem que ser o Santos no fim de semana. Para ganhar do Santos no fim de semana e voltar ao trilho da vitória. Porque, de fato, o segundo tempo contra o Mirassol é para preocupar. O Corinthians não jogou nada, o Corinthians não amassou. E as substituições que o Dorival Júnior fez foram substituições onde colocou ali os principais jogadores. Era o Carrillo,
era o Yuri Alberto. Então, assim, é preocupante. E tem que olhar muito para o lado do Campeonato Brasileiro. E o Dorival também reclamou de uma questão física, né? Ele sentiu uma falta de intensidade. Então, talvez ele também troque algumas peças, pensando em peças que possam dar um frescor aí ao time do Corinthians. Pessoal, temos Lívia Camilo com a gente. Cadê a Livoca? Lívia, boa tarde, querida. Tudo bem? A gente estava batendo um papo aqui sobre o Corinthians, mas claro que o papo não estava tão bom sem a sua presença. Vamos falar primeiro sobre o jogo de hoje? Não que Hernanzito não seja uma boa companhia, tá? E a Vai de Bet. Vamos falar da Vai de Bet já? Mas antes da Vai de Bet, quero suas impressões sobre essa partida de hoje. Um time com mudanças, priorizando aí o clássico do fim de semana, sem Memphis, sem Garro. O que a gente dá para projetar o Corinthians de logo mais, que entra em campo, aliás, daqui a pouquinho, 19h. É verdade, Lu. Bom, até dei uma atrasada porque eu estava falando com uma fonte aqui. Momento conturbado, né, da política do Corinthians, mas tem futebol, tem campo bola e tem Corinthians em campo hoje, porque é uma partida muito importante pro Corinthians tentar, de alguma forma, aí, permanecer, né, vivo na Copa Sul-Americana, mas tem mudanças e tem algumas situações até assim, preocupantes, né, como o caso do Memphis, que vocês acabaram de falar, do tornozelo, né? Então, assim, as mudanças elas vão ser necessárias para poupar esse time para o fim de semana. E aí tem uma outra baixa também que vai fazer muita falta para o Dorival, que é o Ranieri, né? Não viajou para o Uruguai, é uma baixa no meio de campo, um jogador tático muito importante, né? Faz um serviço ali operacional de desarmes, sai jogando com a bola muito bem. Então, vai ter uma mudança muito, muito importante nesse meio de campo. E eu imagino que pode ser que o Dorival opte até por um esquema com 3 atacantes, por que não, né? E aí a gente sabe que para a próxima partida, pelo menos a esperança é estar com todo mundo inteiro, né, para poder enfrentar o Santos em casa, né, que vai ser um jogo também bem complicado para o Corinthians, que vem de uma derrota para o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Então, é um momento tenso, é um jogo de vida ou morte, até como o próprio Dorival falou ontem na nota oficial do pós-treino do Corinthians, para continuar vivo nessa competição, precisa vencer, não tem outra opção. Então, vai ter que lidar ali com as peças que tem no banco de reservas. Pode ser que Igor Coronado também apareça nessa escalação de hoje. Muitas mudanças são esperadas. Inclusive, Félix Torres também não vai estar disponível porque levou cartão vermelho na partida de ida, né, contra o Racing, o próprio Racing, e fica de fora também hoje, nem no banco de reservas.